Pai, para que através do Teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, os Seus lábios ser usados, meu Pai, naquilo que vai ser ministrado e apresentado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Então usa, Senhor, o Teu Filho, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua unção, em nome de Jesus, é o que eu te peço, te oro, e já por fé eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Alguma coisa deve ter chamado a atenção de alguém, algo deve ter surgido, e algumas pessoas não conseguiram no seu total renunciar para estar nesta terra à disposição de Deus, à disposição do reino do Senhor. Uma das primeiras coisas é renunciar a nós mesmos, irmão. Porque nessa terça-feira aqui, acredito que quase todos aqui estão cansados, irmão, depois de um dia de trabalho. E não é fácil renunciar ao cansaço para nessa noite vir aqui aprender acerca do reino, acerca da palavra de Deus. Então, estudando à tarde, a primeira coisa que veio na minha mente foi acerca de renunciar, irmãos. Porque muitas coisas desse mundo às vezes nos envolvem, às vezes chamam a nossa atenção, tiram a nossa atenção do reino de Deus acerca da palavra do Senhor, e às vezes nós não conseguimos renunciar, cedemos mesmo. Algumas pessoas, infelizmente, nesses dias atuais têm cedido, irmão. Tem deixado se envolver pelas coisas do mundo, irmãos. Imagine se nós estivéssemos na condição que esteve Abraão, irmão. Abraão renunciou à sua família. Abraão renunciou ao seu filho Isaque, irmãos. Imagine se nós estivéssemos na condição de Abraão na atualidade de hoje, de renunciar a nossa família para buscar acerca do reino de Deus, para priorizar o reino de Deus. Porque uma das primeiras coisas que nós somos testados é renunciar à família, irmão. Eu não estou falando aqui deixar de lado a família, abandonar não, o familiar não, mas renunciar, deixar às vezes muitas coisas passar, às vezes até se calar acerca do que houve, para priorizar o reino de Deus. Às vezes é dentro da nossa própria casa, irmãos, que nós somos provados a renunciar. Mas Abraão tinha fé, irmão. Abraão sabia que o mesmo Deus que pediu o seu próprio filho Isaque era o mesmo Deus que poderia ressuscitar Isaque. Então por isso que Abraão não mediu nenhum esforço, de imediato ouviu a voz de Deus e entregou, foi entregar o seu próprio filho. Renunciou à sua família, irmãos. Então o texto é bem claro, irmão. Se nós não renunciarmos o tudo quanto nós temos, irmãos, não podemos ser discípulos do Senhor. Podemos até caminhar, mas não conseguiremos lá na frente suportar, irmão. Porque a vida de um cristão hoje é uma vida de renúncia todos os dias, irmãos.
Quantas batalhas nós não enfrentamos aqui para estar na live de meio-dia, irmão? Tendo que renunciar, deixar trabalho de lado, às vezes abandonar o próprio trabalho para estar aqui acerca de disposição, acerca do reino de Deus. Deus sabe do nosso esforço. E lá na frente, sabe o que é que vai acontecer, irmão? Nós vamos colher frutos bons. Lá na frente, sem nenhuma intenção dentro do nosso coração, Deus vai começar a nos abençoar. Não tenho nenhuma dúvida do que digo, irmão. Se você priorizar, vir para a casa do Senhor, pode esperar, certo? Que Deus vai começar a lhe abençoar. Você já tem até contado, né, irmão Fernando? Quantas bênçãos Deus já tem feito, irmão? Por quê? Porque você tem renunciado a si mesmo. Você tem deixado as coisas de lado. Às vezes até os seus afazeres para estar onde? À disposição do reino, para servir a Deus. E não é fácil não, irmão, viu? E não é fácil. Ainda mais quando você recebe a oportunidade para ser usado pelo Senhor, para ser instrumento na mão de Deus. Você já tem os seus afazeres na obra do Senhor, ainda é chamado para estar à disposição do Senhor, para ser usado como instrumento, irmãos. Renunciar, irmãos, é abrir mão de algo, irmão. Com certeza, para você estar aqui agora, você teve que abrir mão de algo, e eu também. Porque esse corpo aqui queria estar, sabe aonde, irmão? Fala com toda sinceridade, deitado, irmão, descansando, porque amanhã tem mais um dia de trabalho. Mas eu estou aqui, eu renunciei para algo maior, irmão. Eu renunciei por algo maior na minha vida, que é a presença de Deus, que é o renovo de Deus sobre o meu ser, que é receber aqui renovo, restauração para amanhã o meu corpo estar à disposição para encarar mais um dia de trabalho. Talvez se eu ficasse em casa, sabe o que iria acontecer? Talvez eu quase nem me levantasse amanhã para poder ir trabalhar, o cansaço do corpo. Mas aqui a gente recebe renovo de Deus. Então quando a gente renuncia para estar na casa do Senhor, sabe o que acontece? Nós somos renovados, irmão. Nós somos renovados espiritualmente, fisicamente. Eu falo por mim, porque eu tenho sentido isso no meu ser. Renunciar é abrir mão de algo, é dizer não quando a vontade é dizer sim. Mesmo que algo seja um direito natural que tenhamos, muitas vezes deve ser renunciado. Jesus disse: quer seguir a Ele, seria uma vida de renúncia. Deixamos muitas coisas para estar com Jesus. Esta é uma questão de escolha ou preferência. É você que escolhe, irmão. De maneira nenhuma Jesus vai lá, Deus vai lá, o Espírito Santo de Deus lhe forçar você estar aqui, não. Lhe forçar você fazer a obra do Senhor com amor no coração, de maneira nenhuma. Ou eu escolho ter preferência sobre o reino de Deus ou não. É uma escolha individual de cada um. Aí se eu escolher, irmão, acerca do reino em primeiro lugar, o que é que vai acontecer sobre a minha vida? Eu não vou passar por luta, eu vou passar por batalha, mas sabe o que é que vai acontecer lá no final, irmão? Deus vai nos conduzir à vitória, sabe por quê? Porque eu renunciei para estar à disposição de Deus. Mas nem todos conseguem. Nem todos conseguem. Talvez nessa noite, alguns possam ter sido vencidos pelo cansaço. Talvez alguns nessa noite, né, não conseguiram digerir, né, o conflito interno, na sua mente, na alma, no coração. Talvez alguns escolheram, preferenciaram estar mesmo deitado lá na sua cama, na sua rede. Mas cabe a nós ser julgador de alguém aqui? Não, irmãos. Cabe a nós ser o exemplo primeiramente. Então não olhe, glória a Deus e aleluias, né, para aqueles que estão passando por dificuldade, porque senão talvez você consiga ficar igual ele ou ela. Mas olhe para quem está, ó. Porque muitas das vezes vem, irmão, sobre a nossa vida isso daí. Como é que nós vamos conseguir ajudar o outro, irmão, se eu não estou primeiro escolhendo o reino de Deus? Como é que eu vou conseguir falar acerca da palavra de Deus, se eu mesmo não tenho escolhido buscar a palavra de Deus? Como é que eu vou conseguir testemunhar para alguém, irmão, se eu não tenho conseguido dar o meu próprio testemunho? Então é questão de escolha, irmãos. Ser discípulo, ser servo do Senhor, é questão de escolha. Qual seria o critério para saber se devemos renunciar?
renunciar por algo maior, às vezes precisamos deixar algo que queremos por uma coisa ainda maior ou melhor, irmãos. Às vezes temos que deixar de lado, irmão. Às vezes almejamos isso, queremos fazer aquilo, queremos desenvolver isso na nossa vida, queremos isso e aquilo acolá, mas precisamos às vezes deixar tudo isso de lado por algo maior, irmãos, que é a presença de Deus na nossa vida, que é o reino de Deus introduzido dentro de nós. E não é fácil, irmão. Estou aqui em cima e sei o que eu vivo, não é fácil, mestre. Renunciar. Umas semanas atrás, até contei aqui, eu fui testado, irmão. Eu fui testado, sabe o que? Acerca de dinheiro, irmão. Entendeu? O cara me ofereceu o dobro do meu salário para assumir a empresa de novo, irmão. Ora, isso vai e sobe a cabeça, e mesmo que nós não queremos, irmão. Como é que você está num salário X e é te oferecido o dobro, mesmo, para voltar a assumir a empresa de novo? Você balança, irmão. Poxa, meu irmão. Mas sabe o que ia acontecer, irmão? O reino de Deus não ia estar em primeiro lugar. Porque eu ia ter que estar à disposição era da empresa, não do reino, irmão. Talvez estivesse até no culto e recebesse ligação e teria que sair. Não é fácil, irmãos. Não é fácil, viu? Renunciar por causa do pecado, se o que queremos pode nos fazer pecar com orgulho ou qualquer outro sentimento, então devemos renunciar. Irmãos, temos que renunciar ao pecado, irmãos. Temos que deixar de lado, e não é fácil, porque às vezes bate latente no nosso coração, irmão. Chama a nossa atenção, os prazeres, os desejos desse mundo chamam a nossa atenção. Se nós não tivermos cuidado, o que é que vai acontecer? Acabamos se envolvendo. Acabamos se envolvendo com os prazeres do mundo, irmão. Todos os dias a iniquidade bate na porta do nosso coração, irmão. Mas sabe o que é que nós temos que nos lembrar? Da onde o Senhor nos tirou. Talvez se eu fosse dar oportunidade aqui para todos vocês, irmão, testemunhar aqui as maravilhas que Deus já fez na vida de vocês e na minha, irmão. Então vale a pena renunciar, irmão, por causa de Deus, por causa de Jesus. Vale a pena renunciar por causa do reino de Deus. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Estava conversando com um colega meu hoje, o Fernando. Ele disse que viu a morte. Uma simples partida de futebol, Emerson. O cara teve um traumatismo craniano e quase morre. Sabe o que foi que ele disse para mim? Diogo, a partir daquele dia eu aprendi a valorizar a minha própria vida. Eu aprendi a valorizar a minha família. Porque eu vi a morte. Falou que deitavam ele de lado e o sangue saía todo por aqui, Emerson. A pancada foi tão grande, numa paredezinha dessa altura. Poxa, cara, graças a Deus que Deus te deu essa oportunidade, né? Então prioriza Deus, botou para fora. Então agradece a Deus, mano. Ele disse que reclamava até da goteira que caía na casa dele. Se pingasse ali, ele reclamava. Então aprende a agradecer a Deus, mano, porque tu tem um telhado, uma casa para morar, tu tem os filhos. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e tu pula logo para o 19, porque o texto é grande, Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Bota logo lá no 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Aí fala do texto acerca de Abraão e o seu filho Isaque. Que Deus pede o seu próprio filho, o seu filho Isaque. E Abraão, com fé no coração, acreditando em Deus, conduz o seu filho a sacrifício a Deus. Mas Abraão sabia que Deus poderia, mesmo abatendo ali o seu filho, poderia ressuscitar o mesmo.
Aí eu posso perguntar aqui para a irmã Fernanda: irmã Fernanda, se Deus lhe pedisse um filho, como você reagiria? É complicado, né? É complicado, irmão. Mas se a fé estiver implantada no nosso coração, será que nós não temos a atitude que Abraão teve? Teremos, irmão. É porque muitas das vezes nós não conseguimos renunciar no nosso total, irmãos, para estar à disposição de Deus, para estar próximo de Deus, para ter uma aliança com Deus. Por isso que às vezes nós balançamos e duvidamos acerca da renúncia. Por isso que às vezes nós não temos essa convicção de renunciar, irmão. Perguntar aqui para o Nardinho: se Deus dissesse agora para ti, Nardinho, Leonardo, teu último dia de trabalho é hoje, eu vou te levar para outro canto, tu abandonaria teu trabalho, não? Faria isso, né? Já fez, né? Tem que ter fé, irmão, viu? Tem que ter convicção. Porque o trabalho é onde traz o sustento para dentro de casa. E ouvir de Deus coisa como essa, se não tiver fé no coração, balança, irmão. Não faz, não. Não faz de jeito nenhum, irmão. Abraão tinha convicção, porque tinha firmamento com Deus, tinha profundidade, tinha busca em Deus. Por isso que em nenhum momento teve dúvida. Renunciou, entregou ao seu familiar, ao seu filho. Ruth, capítulo 1, versículo 1 aí o 17, irmãos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Tu bota logo lá no 17. Onde quer que morreres, morrerei, e eu aí serei sepultada. Faça-me, ó Senhor, o que bem lhe aprove, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então Ruth abdicou de um novo casamento, irmãos, de uma nova aliança para caminhar com a sua sogra Noemi. Poderia ela cogitar no coração ter ali o quê? Todo amparado por formar uma aliança de novo, ter um novo casamento. Mas ela abdicou, irmãos, para caminhar com a sua família, para caminhar com a sua sogra Noemi. O que foi que aconteceu lá na frente, irmãos? Depois dessa renúncia, depois de renunciar, ter uma nova família, o que foi que aconteceu? Posteriormente, Ruth foi recompensada. Além de manter seu relacionamento familiar com sua sogra, também constituiu uma nova família que fez parte da linhagem de Jesus. Imagine aí, irmão. Poxa, agora eu estou tendo a oportunidade de construir uma nova família. Será que eu vou perder essa oportunidade para caminhar com esta mulher? Mas não, irmão, não teve nenhuma dúvida. Optou pela decisão certa. Caminhou com a sua sogra, abdicou de uma nova família. E posteriormente construiu uma nova família da linhagem de Jesus, irmão. Difícil, irmãos, é muito difícil. Falar de renúncia não é fácil. Antes de subir aqui em cima, eu pedi: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu vou falar acerca de uma coisa que eu tenho que fazer, que é renunciar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 29, Jânio. Os irmãos podem acompanhar aqui ou na sua Bíblia aí. Mateus 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. É difícil, né, irmão? Muitas das vezes você renunciar um próprio familiar seu, irmão. Ouvir ali do seu familiar, ouvir tantas coisas, presenciar tantas coisas, vivenciar tantas coisas, e ter que renunciar a ele para lá na frente colher algo maior, irmãos.
para lá na frente ver a graça de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus sendo realizadas. Não é fácil não, irmão. Porque o que é que acontece? Nós queremos acolher, irmão. Nós não conseguiremos renunciar, nós queremos o que? Acolher, trabalhemos ao contrário de Deus. Deus manda o que? A gente renunciar para lá na frente colher, mas a gente quer acolher primeiro. A gente não consegue renunciar, irmão. Aí o que é que acontece? A bênção demora, a bênção retarda, a bênção não chega logo. Porque em vez de renunciar, a gente quer acolher. É difícil optar, irmãos. Então essa é renunciar família. Agora vamos falar acerca de renúncias materiais. O capitalismo moderno tem levado as pessoas a valorizar mais o ter do que o ser. Acostumamos com coisas descartáveis, mas continuamos querendo novos produtos que substituam o antigo. Esta é a loja da máquina do consumo. Cada vez mais, por esta causa devemos aprender a nos desapegar dos bens materiais. Isso não significa que não devemos ter nada, e sim que estejamos livres para ter tudo. É difícil, né, irmão? Pegar o contexto aqui. Porque o consumismo bate, irmão. Mas Deus diz que isso não quer dizer que nós não venhamos possuir as coisas, mas que nós venhamos ser livres dessas coisas. Saber que essas coisas elas ficarão aqui, ou que elas serão descartáveis. Que elas não venham estar em primeiro lugar acerca do reino de Deus. Mas é difícil, irmãos. Certa vez eu vi um homem falando que ele disse assim, que dinheiro não era tudo. Ele tinha todo o dinheiro que pudesse comprar qualquer coisa, mas não tinha felicidade no seu coração. Então a nossa geladeira cheia, irmão, não vai trazer felicidade não. Carrozinho na garagem, é bom andar de carro, né? Um pouco mais confortável, mas não vai trazer a nossa felicidade não, irmão. Sabe o que é que vai nos tornar pessoas felizes? É a presença de Deus, irmão. É a oportunidade de vivenciar todos os dias com a presença de Deus sobre o nosso ser, irmão. Mas isso não quer dizer que o Senhor vai retardar a bênção de chegar na tua mão, não. Quando nós aprendemos a renunciar às coisas e saber que aquilo ali talvez vá ficar nesta terra, porque nós não iremos subir com nada desta terra, é nós não colocarmos essas coisas acima do reino de Deus. Acima de Deus, essas coisas venham ser prioridade, não, irmão. Quando nós entendemos isso, Deus começa o que? Nos abençoar, as bênçãos começam a chegar, Deus começa a mover o nosso favor, porque Deus entende que nós não priorizamos essas coisas, temos o querer de possuir algo, mas que nós não priorizamos isso, irmão. Aí nós temos exemplos de renúncias materiais. Lucas capítulo 5, versículo 27, 28 e 29. Ele, glória a Deus, aí você, é aí mesmo, viu? Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado lá na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Levi, chamado Mateus, irmãos, publicano, coletor de impostos, aparato de dinheiro, riqueza, irmãos. Mas quando Jesus chama ele para seguir ele, o que é que ele faz? Ele abandona tudo, irmãos. Deixa toda a riqueza de lado, ainda presencia o Senhor com um banquete à mesa. É fácil, irmão? Não é, irmãos. Tem que ter convicção da decisão que vai tomar, irmão. Tem que estar apto à questão do reino de Deus, da palavra do Senhor. Senão não consegue renunciar, deixar tudo de lado.
A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas as pessoas elas continuam se afundando acerca do dinheiro. Elas continuam buscando riquezas que irão ficar. E se nós não tivermos cuidado, o que é que vai acontecer com nós? Talvez tomaremos decisões como essa, irmão. Buscar, querer. E talvez não conseguiremos suprir a nossa necessidade. Porque quem supre a nossa necessidade interior não é riqueza desta terra, mas é a presença de Deus, irmão. Mas é a presença de Deus. A partir daquele encontro com Jesus, Levi encontrou uma riqueza ainda maior que o dinheiro que coletava. Eu estava conversando justamente acerca disso, irmão. Pensando hoje, na decisão que eu tomei de receber Jesus como meu Salvador, irmão. Hoje eu estava pensando acerca disso, Já faz 8 anos, 2014, que eu tomei essa decisão. E hoje eu estava pensando, se eu não tivesse ido pelo amor, Manu, eu estaria hoje na presença do Senhor pela dor. Tenho certeza disso, irmão. Mas graças a Deus que eu optei quando o Senhor me chamou. Quando o pregador veio aqui em cima e foi instrumento na mão de Deus. E quando anunciou a palavra, eu tomei a minha decisão. Então quando vier, irmãos, acerca de eu e você tomar decisões, opte pela decisão certa, que está onde? Está pautada na palavra de Deus. Se a palavra está dizendo que é essa decisão que você tem que tomar, então tome ela, irmão. Levi estava amparado de riqueza, mas tinha um vazio dentro, irmão. Estava vazio por dentro. Quando se encontra com Jesus, viu que Jesus poderia preencher esse vazio dentro, larga tudo, irmão, deixa tudo de lado. Acredito que algumas vezes a minha esposa deve ter pensado assim: eu vou deixar, que eu não aguento mais não. Eu vou abandonar, porque não dá mais não. Acredito que passou isso pela mente dela. Mas se ela desiste, irmão, se você desiste do seu familiar, quem é que vai lutar por ele? Primeira Reis, outro exemplo de uma pessoa que abandonou, irmãos, para cumprir os projetos, os planos de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, 20 e 21, James. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu, pois, a Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de bois e os molou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. O cara pega os seus bois, matou os bois, chamou todo mundo, já sabia, já entendia que era o sucessor, seria ele que ia dar continuidade, pega os carros, toca fogo, e ouve a voz de Deus e vai. Ele ia dar continuidade, o ministério. Muitas das vezes, irmãos, Deus abate um, levanta outro, para dar continuidade ao ministério. Muitas das vezes Deus levanta quem está lá atrás, o menor ou a menor talvez, para que dê continuidade ao projeto de Deus.
Deus tem planos, irmão. Se nós não quisermos atender a voz de Deus, né, para projetar acerca do reino de Deus, Deus vai levantar outros, irmão. Deus vai chamar outros. Deus vai talvez até aquele que pela sociedade é ignorado, talvez Deus levante até aquele para dar continuidade. Então não dá, irmãos, para viver mais um tempo de desculpas. Não dá para viver mais um tempo de fazer outras escolhas primeiro e deixar o reino de Deus em segundo lugar, irmão. Porque muitas coisas já têm acontecido, irmão. Nós já temos visto, né? Deus já tem até ministrado acerca da volta de Jesus. Então, irmão, não dá mais. Uma boa forma de renúncia material é aprender a doar. Quando presenteamos alguém, estamos nos dizendo que a pessoa vale mais do que o que temos. Fazer doações também é importante como uma atitude de gratidão por tudo o que temos. Ao ofertar, estamos nos libertando daquilo que entregamos. Entretanto, tudo isso deve ser feito sem querer receber nada em troca. A restituição é a consequência da renúncia e não a causa ou motivação. Você já ouviu alguém ser abençoado com a mão fechada, irmão? Você já ouviu alguém chegar a bênção na sua mão enquanto a nossa mão está fechada? De maneira nenhuma, irmão. Aquele que abre a mão sem entender que vai receber nada em troca, Deus vai fazer o quê? Deus vai abençoar, irmão. Então a melhor forma é essa, de renúncia material, é aprender a doar o que temos, irmão. Eu não estou mandando aqui vender o carro não, viu, irmão? Vá lá vender a sua casa, eu vou vender a minha casa aqui e vou doar o dinheiro todinho. Não é isso não, irmão. Poxa, eu tenho uma moto e um carro, né, Nadim? Nadim vende lá o carro e fica só com a moto. Não é isso não, irmão. É aprender a doar o que temos, não se prendermos ao que temos. Porque muitas das vezes nos prendemos àquilo que temos. O coração duro não consegue, né, abençoar, não consegue abrir a mão. Então fica difícil a bênção chegar, irmão. Então a melhor forma de renunciar é essa, irmão. Aprender a doar o que temos. Vai passando alguém aí na rua, você dá um prato de comida, irmão. Você alimenta aquela vida, a sua despensa está no cheio. Você está aprendendo a doar, irmão. Você está aprendendo a renunciar ao que você tem. O cara vai ali trocar por não sei o que. Não interessa, irmão. Você fez de coração. Você renunciou. Talvez a comida fosse até para a geladeira e se estragar, não é não? Você abençoou, irmão. Você está aprendendo. Nós estamos aprendendo a ser assim. Alguém já renunciou aqui a alguma coisa que tinha, irmão? E depois ficou pensando assim, para que eu dei? Alguém já fez isso, irmão, aqui? Pronto, os irmãos são crentes, né? Porque tem gente que às vezes abençoa e rapaz... Dá e não dá, né? Difícil, né, irmão? Que as pessoas que estão aí fora, irmão, que não conhecem a palavra, você ainda encontra pessoas assim, viu? Que são pessoas abençoadoras, que dão mesmo. Mas o mundo aí fora não ensina a ser assim, não, irmão. O que é seu é seu. Quem quiser vai buscar, quem quiser vai conquistar. É o egoísmo. O mundo ensina as pessoas a ser o que? Egoísta, mestre. O mundo ensina isso. Igual o pastor disse uma vez, né? Você vai passando e o irmão pede uma carona, você passa direto, irmão. Tendo vaga no seu carro para abençoar o irmão. Aí depois o carrinho some aí, irmão. O que foi? Por que o carrinho sumiu, hein? O irmão precisando de uma carona, então não deu, irmão. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que tira, senão não renunciar, irmão. Ixi, o irmão tá naquela rua, drobar aqui para não dar carona no irmão. Irmão. Aí fica difícil, né, irmão? Então Elias e Levi, né, foram duas pessoas que renunciaram, irmãos. Agora vamos falar acerca de renúncia de prazeres. O hedonismo
é uma filosofia da vida que prega que cada pessoa deve satisfazer todas as suas vontades. Isso tem sido vivido cada vez mais pela sociedade atual. Uma constante busca pelo prazer e a rotina do homem moderno. As consequências disso é que quando não consegue realizar seus desejos, a pessoa se sente frustrada e triste. Então, o hedonismo é a filosofia que fala acerca disso, irmão. Né? Que nós temos que satisfazer a nossa vontade, os prazeres. E aí, onde é que fica Deus? A vontade de Deus, irmão. Aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, se nós não tivermos cuidado, o que é que vai acontecer? Nós talvez se enquadrem numa situação dessa até sem mesmo perceber, irmão. Sem mesmo ter a noção onde nós estamos entrando. Porque todos os dias é uma luta constante, irmão. Porque a nossa carne, ela deseja algo, ela sente algo, ela quer algo. E se nós não optarmos pela presença de Deus, para buscar na palavra de Deus essa fortaleza dentro de nós, o que é que vai acontecer? Nós iremos ceder os nossos desejos e as nossas vontades. Então, o hedonismo, glória a Deus e aleluia, tem levado as pessoas para esse caminho, irmão. Caminho de prazeres, de desejo, de que a nossa vontade ela tem que ser prioridade na nossa vida. Difícil, né, irmão? Porque a palavra do Senhor todos os dias ela nos ensina acerca disso. E, infelizmente, às vezes nós vemos pessoas, talvez da nossa própria família ou parentela, entrar numa situação como essa, irmão. Às vezes até a gente alerta acerca disso, mas as pessoas elas priorizam, têm priorizado a sua vontade primeiramente. E o que é que se pode fazer se a palavra está sendo pregada e a pessoa quer a sua vontade em primeiro lugar? Difícil, meu irmão. Todas as terças-feiras aqui tem culto de ensino, irmão. Né? Todos os cultos a gente está convocando, nossos amados estão aqui no culto de ensino. Mas o que é que a gente pode fazer se a vontade do nosso irmão, ou se a consequência que o nosso irmão está vivendo não é de estar aqui, irmão? Eu opto estar aqui, não é porque eu quero ser maior do que ninguém, mas porque eu preciso, irmão, estar aqui. Porque eu sei de onde eu saí. Às vezes as pessoas perdem a sua identidade de cristão porque se esquecem de onde saíram, irmão. Aí prioriza, em vez de priorizar a vontade de Deus, prioriza a sua própria vontade, mano. Joanice aí, tá cansada. O trabalho foi duro hoje, ó, Joanice. Tô sabendo que tu tá pedalando, viu? Vi tu passando, viu, bichinho? Cuidado, viu? Eu vi o Joanice passando, eita, levar o Joanice, viu? Dar umas pedaladazinhas. Entendeu, irmãos? Então isso Aí nós temos aqui, irmãos, respaldo na Bíblia acerca disso, irmão. De pessoas que escolheram renunciar aos prazeres, à sua vontade e o seu desejo. Então a Bíblia ela está pautada de ensinamentos e verdades para nossas vidas. Mas a escolha é nossa individualmente, irmãos. Pedi para o Joanice colocar Gênesis capítulo 39, versículo 7. Aí depois tu passa logo por 15, né? Porque o teu texto é grande. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Aí tu vai logo lá por 15, Joanice. Ouvindo ele, eu levantava a voz e gritava, e deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. José, irmãos, uma das mulheres que chamava atenção na época, irmão. Imagine como José não ficou, irmão. Olhar para uma mulher daquela, meu irmão, e optar a correr, né? Optar acerca de Deus na vida dele, irmãos. Será que na atualidade de hoje, irmão, será qual seria a nossa decisão, irmão? Será que nós decidiríamos igual José decidiu, irmão? José pagou o preço por isso, irmão. Mas José sabia que era a decisão mais certa que ele tinha que tomar. Deixar a mulher de lado, aquela mulher que chamava a atenção.
no Egito, renegou a tentação da mulher de Potifar. Embora ninguém estivesse vendo, sabia que Deus vê todas as coisas. Jonas foi dar uma pedalada, mas eu vi Deus também, viu, Jonas? Então não dá, irmãos, para fazer as coisas escondidas aos olhos de Deus. Estava só eles dois. José poderia muito bem ter. Está só nós dois, não tem ninguém vendo. Mas José entendia que Deus estava vendo todas as coisas, irmão. Então quando for tomar uma decisão, irmão, quando estiver diante de um fato como esse, ou paralelo ou igual a esse, cuidado, irmão, porque Deus está vendo. Eu tenho que ter cuidado porque Deus está me vendo. E não é fácil, irmão, estar na condição que José teve. Ainda ficou fragante com a mulher para José ainda ir preso. Então o diabo ele arma ciladas, irmãos. Se nós não estivermos atentos a todo um aparato que ronda ao nosso redor, o diabo ele arma ciladas, irmão, traiçoeiras para querer nos derrubar. Preferiu ser prejudicado a pecar contra Deus. A consagração de sua vida seria a preparação necessária para um futuro de sucesso. Deus estava preparando José, irmão. Então o teste foi ali, irmão. Teste de fogo para José. Daniel capítulo 1, outro exemplo. Versículo 8, Jânio. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém? Os irmãos quiserem falar, nós dá oportunidade aqui, viu? Olha, eu já consegui renunciar a isso, eu já consegui fazer isso, viu? Os irmãos levantam só a mão assim que a gente dá essa oportunidade. 1:8, Janice, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Glória a Deus e aleluia. O profeta resistiu aos manjares do rei da Babilônia, comendo apenas legumes e bebendo água. Com isso conseguiu ser mais forte, disposto e inteligente que todos os outros no reino. Simples prazer de comer não seria o suficiente diante da sabedoria que Daniel precisava. Se Daniel se corrompe ali, se deleita nas iguarias do rei, Daniel perdia a noção totalmente, irmãos, acerca do reino de Deus, acerca de Deus sobre a vida dele. Então Daniel opta, a não se contaminar com as iguarias do rei. O mundo está cheio de contaminação, irmão. O crente hoje ele tem que vigiar total, vigilância total, porque o mundo ele está cheio de contaminação, irmão. O mundo está contaminado, irmão. Se nós não tivermos, irmãos, busca acerca da palavra de Deus, entender o que Deus quer sobre a nossa vida, entender que nós fazemos parte do reino de Deus, entender que tem vida eterna proporcionada para nós, irmãos, nós acabamos se contaminando, irmãos, com as coisas desse mundo. Você abre a sua porta, irmão, você bota o pé fora, você já vê contaminação, você já vê coisas surgindo para querer contaminar a nossa vida. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, versículo 34, Jones. Marcos 8, 34. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Você já viu gente por aí cortando a cruz, irmão? Tem, irmão. Tem gente por aí cortando a cruz, mas existe um abismo, irmão. Nós temos que carregar ela até o final. E não é fácil, irmão, porque é mais fácil cortar a cruz para se tornar maneira. Você já viu aquele videozinho que passou aqui, Cortando a cruz, vai cortando a cruz, quando vê o abismo, a cruz não dá de um lado para o outro, irmão.
Então não corte a sua cruz não, carregue ela pesada mesmo. Só dá para seguir a Jesus se carregarmos a cruz. Tem gente entregando a cruz para os outros, irmão. Carrega aí a minha cruz, não dá, irmão. Cada um já tem a sua própria cruz, não dá para carregar duas não. Jesus conseguiu carregar só um, que estava todo nós dentro daquela cruz ali, os pecados, irmão. Entendeu como é que as coisas... Temos aí 15 minutos. Tu bota o segundo vídeo, né? Jesus e os abençoados lá caminhando com ele, viu? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí eu entendo que as pessoas não querem passar por nada não, caminhando com Jesus, irmão. Você já viu aquele irmão dizer assim, estou tão fraco, estou debilitado. Tem culto de oração, e cadê o irmão? Tem encontro de ensino a palavra, cadê o irmão? Eu não estou falando só da nossa igreja, eu falo em geral, irmão. Não estou conseguindo caminhar, não estou suportando essa prova. Tem oração na quinta-feira, cadê o irmão? Então não dá, irmãos, para vivenciar o evangelho sem não sofrer, irmão. Você vai sofrer na sua carne, você vai sofrer na sua alma, você vai sofrer nos seus sentimentos. Nós vamos passar por tudo isso, irmãos. O abençoado disse, que é isso, Senhor? O Senhor não pode padecer não. Quem foi que disse? Se eu vim para pagar esse preço pela vida de vocês. Para trás de mim, Satanás. O próprio Jesus falou, irmão. Então, se você está disposto e eu, a vivenciar o evangelho verdadeiro, se prepare, irmão, porque nós iremos sofrer mesmo por causa do nome de Jesus. Muitas das vezes você vai chorar por lhe acusarem de algo, por apontarem sobre a sua vida, por dizer que essa daí é de Cristo, esse daí é cristão. Muitas das vezes iremos sofrer isso, irmão, na nossa própria pele, porque decidimos a renunciar à nossa própria vida, carregar nossa cruz e caminhar com Jesus. Muitas das vezes as pessoas vão lhe colocar no chão, ou eu talvez, desferir palavras contra nós. Se alguém não fala nada acerca da sua pessoa, irmão, você não está caminhando, e nem eu com Jesus não. Se ninguém tiver uma queixa sobre a tua vida e sobre a minha, então nós não estamos caminhando com Jesus não. Então nós temos que estar dispostos, irmãos, a passar por tudo.
Muitas das vezes lá no seu canto, lá no seu quarto de oração, chorando, né, por algo que foi levantado contra a tua vida, irmão, e contra a minha. Se o nosso coração estiver em Jesus, irmão, nós iremos suportar tudo. Porque Mateus capítulo 6, versículo 21 diz assim: porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Você pode até chorar, irmãos, mas sabe o que é que vai acontecer se o teu coração estiver, se o teu tesouro estiver lá no Senhor? Tu vai vencer, irmão, e eu. Nós iremos herdar aquilo que Deus tem nos prometido, irmãos. Promessa de Deus é promessa cumprida, irmãos. Muitas das vezes nós prometemos algo e não conseguimos cumprir, mas promessa de Deus é um Deus fiel e verdadeiro, é aquele que promete e cumpre. Se Deus já te prometeu algo, irmão, vai chegar o dia certo de se concretizar na tua vida e na minha, não tenho nenhuma dúvida do que falo, pautado na palavra de Deus, porque o Deus é fiel, irmão. Mas nós temos que estar como, irmão? Renunciando, irmão, alinhado, buscando a presença de Deus. Janice botou até o texto aí, né, Janice? Tu botou o texto, não foi? Mateus capítulo 6, versículo 21. Certa vez ouvi que a mão que não se abre para entregar não está aberta para receber. Estamos tão acostumados a querer sempre ganhar que achamos que estamos perdendo quando entregamos algo. Por isso é tão difícil renunciar, irmão. Por isso que tem sido difícil, irmão, renunciar nesses últimos dias. Queremos tanto ganhar, né? Que quando às vezes nós estamos abençoando alguém, estamos entregando algo, cogitamos até que estamos perdendo por entregar algo a alguém, irmão. Por isso que tem sido difícil, irmão, viver uma vida de renúncia. Então encerro aqui o estudo de hoje acerca da renúncia. Nós temos que estar preparados para renunciar aos nossos prazeres, para renunciar às nossas vontades, muitas das vezes até renunciar, né, aquilo que tem nos impedido de buscar a Deus, que às vezes está até dentro da família, né? Temos que renunciar, glória a Deus e aleluias. Bens materiais, como foi falado aqui, né? Renúncias materiais, para estar, irmãos, firmado com o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Janice ainda botou o texto aí, ó. Para subir no monte do Senhor, você tem que lutar. Mas para você permanecer nesse monte, você tem que renunciar. Salmos 24, versículo 3 e 4. Subir é luta, né, irmão? Agora permanecer, glória a Deus e aleluia. Então o problema é aí, né?